Busquem enquanto se pode achar. Foi a palavra que ressoou esses dias enquanto eu fazia o devocional, que na verdade é uma passagem bíblica, né? Eu já sabia, na verdade, que era uma passagem bíblica, mas eu não sabia de onde que era. Até que eu fui sendo instruída pelo Espírito Santo de ler certas partes ali da Bíblia, até que eu caí em Amós, na profecia de Amós, e ali falava essa frase. É bem incrível como quando a gente pede para o Espírito Santo nos conduzir, ele nos conduz, ele nos mostra, né, a partir da Bíblia, por meio de palavras, de músicas, de mensagens, ele sempre, né, pela natureza, ele sempre nos mostra, né, ou quando a gente pede, a gente precisa de uma resposta. Eu jamais imaginava que estava naquela parte ali da Bíblia. E isso ressoou antes de eu ler, na verdade, né? Depois só veio a confirmação da parte da Bíblia. Hoje em dia, a gente consegue, né? Ler a Bíblia, não só pela Bíblia em si, mas pelo celular mesmo, tem aplicativos da Bíblia e devocionais pelo celular também, nem precisa ser em livro físico. Só que a gente está num tempo assim que a gente nem em qualquer lugar a gente busca e a gente acha. Pelo própria internet, né? Instagram, YouTube, a gente tem mensagens assim falando sobre Deus, sobre o Espírito Santo, de tudo e qualquer maneira, né? Músicas muito bonitas também. E a mensagem que ressoa é: busquem enquanto se pode achar. A gente, por enquanto, pode achar, né? Mas vai chegar um certo momento que a gente vai querer e não vai ter mais. A gente vai sentir sede da palavra e não vai poder. A gente está num mundo assim muito sedento da palavra de Deus, mas as pessoas não sabem que elas precisam. Elas simplesmente vivem no automático e Deus, né, passa batido e assim vai. Muitas vezes não é culpa delas, né, que elas não tiveram um crescimento assim com Deus, não tiveram uma instrução. Então, o que a gente precisa fazer, na verdade, é espalhar a palavra de Deus, o amor de Deus, enquanto a gente pode, né? Da forma que a gente pode. Muitas vezes é complicado, muitas pessoas não aceitam, mas enquanto a gente puder espalhar o amor de Deus, a gente precisa, porque realmente vai chegar um momento que não vamos poder se achar, então a gente precisa se encher enquanto a gente pode da palavra de Deus, porque o nosso espírito é sedento, o nosso espírito necessita. Então, o que eu tiro com isso é que a gente busca enquanto a gente pode achar, e a gente tem várias formas de achar. E quando a gente precisa, o Espírito Santo instrui. A gente abre a palavra e ele nos dá respostas. Ele nos dá respostas por vários meios. Basta a gente confiar, basta a gente ter fé, né? Pedir a presença do Espírito Santo. Já no início da manhã, já começar com nossas orações, tirar um tempinho. E a gente vê como o dia se torna mais fácil. Não fácil, a gente passa pelas dificuldades, pelas tribulações, mas com Deus tudo se torna mais tranquilo, digamos assim, né? E o Espírito Santo, ele, nos mínimos detalhes, ele mostra que está presente. A gente não está sozinho, seja nos momentos mais difíceis. Então a gente precisa buscar novamente, enquanto se pode achar, espalhar o amor de Deus pelo mundo, estarmos cheios do Espírito Santo, porque hoje em dia já não está, né? Tudo muito complicado, muita correria. Então, se a gente já desde o primeiro momento da manhã não buscar, cada vez fica mais complicado. E a gente passa o dia mais tranquilo, a gente pode começar amanhã mais assim na correria, mais estressado, mas se a gente dá aquele espacinho para Deus, ele faz o nosso dia render, ele faz a gente se sentir bem melhor. Então, né, venho repetir novamente, busquem enquanto se pode achar. Seja de qualquer forma, seja por músicas, por mensagens, pela Bíblia, pela palavra no aplicativo, por devocionais. O que a gente puder buscar que fale sobre Deus, sobre o Espírito Santo, a gente deve estar buscando.
e estar sempre em contato com Deus.